E a gente vai trazer agora aqui para a nossa conversa, vamos receber mais um convidado para a gente debater este assunto, conversar mais sobre este assunto, que é o Eduardo de Carvalho, CEO da Dynasty Global Investments. Eduardo, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, para começar, né, queria falar exatamente sobre esse confronto todo, dos impactos dessas sanções que estão sendo feitas à Rússia, trazendo isso para o universo das criptomoedas, né? Num primeiro momento, a gente viu as criptomoedas caindo logo ali nos primeiros dias, contrariando até aquela ideia que sempre existiu de que as criptos poderiam ser usadas como uma estratégia de defesa da carteira de investimentos em momentos de crise global, mas à medida que as sanções à Rússia foram endurecendo, a gente já viu as criptos reagindo positivamente. Então, assim, queria até entender um pouco mais, afinal, qual que é realmente o papel das criptomoedas em momentos de crise mundial, em momentos como esse, e que você também falasse um pouquinho do Bitcoin, né? Ele é muito utilizado aí até como um ativo de risco para uns, de defesa para outros. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A principal característica da criptomoeda é que ela independe de uma terceira parte para aprovar transações. Então, a tecnologia ela permite que você faça o envio dela sem nenhum tipo de intermediário. Em momentos onde você tem conflitos, momentos de isolamento, isso pode facilitar se você tiver algum tipo de problema em um determinado setor. Então, isso pode servir para ambos os lados. É uma questão que você não consegue controlar, não existe uma pessoa ou uma autoridade que possa controlar a movimentação de criptomoedas. Eduardo, segundo dados on-chain, né, a Ucrânia ela recebeu mais de 7 milhões de dólares em doações de criptomoedas depois de anunciar aí um airdrop que consiste aí em enviar tokens de graça como incentivo aí a uma determinada ação. Ainda não se sabe o que está incluso nesse airdrop. De que forma as criptomoedas elas podem ser usadas a favor da Rússia para burlar as sanções ou mesmo a favor da Ucrânia com doações, troféus de guerra e NFTs de tanques e equipamentos russos capturados ou até pagamentos para a desistência de soldados russos, por exemplo? Qual que é o papel das criptomoedas nesse conflito? Olha, todas as transações de criptomoedas, elas são 100% rastreáveis e identificadas. Então, você consegue saber de onde ela partiu e para onde ela foi. Isso que não acontece com dinheiro fiduciário. Você nunca sabe, quando você recebe uma nota, você não sabe aonde ela passou. E a criptomoeda, você tem a certeza de que as transações que ocorreram anterior a esse destino final. Então, se há uma possibilidade de identificar quem é o destinatário ou quem originou a transação, você consegue fazer uma blacklist, colocar ela numa blacklist para não ser aceitas, por exemplo. Então, isso pode favorecer você identificar se essa criptomoeda vem de uma origem criminosa ou de uma origem que deveria ser bloqueada e anunciada pela rede, a rede pode bloquear o recebimento disso ou colocar isso numa blacklist. E na outra ponta, é muito mais simples você fazer uma doação e ajudar, por exemplo, o que está acontecendo com a Ucrânia, recebeu diversas doações com Bitcoin, com Ethereum e outras criptomoedas. Isso facilita muito, porque as transações são muito fáceis, elas são instantâneas, elas podem ser feitas do mundo inteiro. Então, eu vejo que as criptomoedas elas entraram hoje no centro da discussão, porque pela primeira vez na história é possível transacionar valor pela internet e não apenas dados. Então, excluindo o sistema bancário e fazendo transações diretas entre quem deseja receber e quem deseja enviar. Ô Eduardo, conforme mais sanções, né, vão surgindo, sendo impostas aí à Rússia, mais o mercado de criptoativos tem ganhando muito destaque, né? Principalmente até em vários portais, agências de notícias têm falado muito, né, sobre os criptoativos serem aí uma alternativa, principalmente até para os cidadãos que estão lá na Rússia, principalmente a gente viu que teve muitas, né, pessoas internas ali procurando já sacar todos os seus recursos dos bancos, enfim. Voltando um pouco mais aí para o lado do investidor, né, aumentando ainda mais o uso dos ativos digitais aí nessa região do confronto, a gente tem informações aí, dados de uma consultoria que traz a Ucrânia ter aí o maior percentual, na verdade, de habitantes que já utilizam aí criptoativos, 12,73% dos habitantes. Em seguida, a Rússia,
11,91% então de residentes que estão usando bitcoins e outras criptomoedas. Você acredita que essa guerra ela pode acabar mudando o modo como as criptos são vistas? Pode até trazer aí para o mundo uma importância de se ter essas moedas digitais não sendo controladas por bancos centrais aí, de repente, trazer aí até um ponto até positivo para as criptomoedas? Exatamente, esse cenário começa a se formar da mesma forma que as videoconferências subiram muito a questão da aceitação do uso de videoconferências após a pandemia. Então, isso está acontecendo com as criptomoedas também. O principal fator é que ele é um ativo de diversificação importante. Se você estiver exposto simplesmente a um país, a uma bolsa, a uma moeda, e em situações dessas que nós não temos o controle, se você tiver diversificação em criptomoedas, isso facilita muito a movimentação dos seus ativos, a liquidez dos seus ativos, e você conseguir se proteger a cenários como esse. Então, isso está ficando muito claro, e a tendência realmente é essa, a alta das criptomoedas pela escassez. Vamos falar especificamente do Bitcoin e algumas outras moedas que têm um número escasso de unidades. Quando você aumenta a demanda por esse ativo, o preço naturalmente sobe, é o que está acontecendo. Então você vê muitas bolsas estão caindo ao redor do mundo, muitas moedas estão perdendo valor, mas as criptomoedas estão ganhando valor porque está sendo percebida o valor das criptomoedas num cenário como esse que nós estamos passando agora. Tá certo. Exatamente, né? Acho que você trouxe um ponto muito importante, na verdade, né? Existem, eu acho que eu falo muito assim, né? Que os criptoativos tem aqueles que já apostam, que gostam muito, tem muitas pessoas resistentes ainda, talvez por não conhecerem ou por não terem os criptoativos, mas numa situação que a gente vê de um confronto, de uma guerra como esta, parece que ele surge aí como uma grande oportunidade, né? Para as pessoas realmente não correrem o risco de uma situação como essa aí. A gente viu filas e filas na porta dos bancos, pessoas buscando realmente, né, sacar tudo que elas têm e aí ficando muitas vezes refém a essas sanções, inclusive colocadas em cima dos bancos, né, centrais. É claro, é uma situação muito extrema essa que a gente está vivendo, desse conflito, do confronto, né? A gente espera que realmente outras nações não precisam passar por isso, mas acho que talvez isso venha trazer até, desmistificar um pouco em relação a algumas faltas de informações que muita gente ainda tem das criptomoedas, né, Eduardo? Exato, eu concordo. E eu acredito que muitas pessoas que não se alinham, inclusive com o pensamento do governo, eles sofrem as sanções daquele governo que foi bloqueado. Então, por exemplo, eu não acredito que todos os russos eles se alinhem com o mesmo pensamento do seu governante, mas eles sofrem igualmente, independente da linha de pensamento de cada um deles. Então, essa questão de você se proteger tendo uma diversificação com criptomoedas é importantíssimo, porque você tem uma independência dos seus ativos, do seu recurso, e você não precisa correr para uma instituição para fazer o saque, você não precisa ir ao banco, correr e formar filas, você simplesmente pega a sua carteira e faz a sua transação, seja para compra de alimentos, seja para compra de insumos, seja para poder se deslocar. Então, nesses momentos, é muito importante você ter o poder em cima do seu dinheiro, em cima do seu recurso, e é isso que de mais importante, o maior valor que tem nas criptomoedas é justamente esse, quando ela está na sua mão, quando ela está em seu poder, é só você que tem acesso e você que pode fazer as movimentações e independe de qualquer outra instituição financeira, governo ou qualquer outra parte. Na realidade seria só um trunfo para quem trabalha com isso, né? Porque quem tem acesso, principalmente a população em geral, assim, não teria tanto acesso a isso, mas seria uma saída mais para o governo, né, Eduardo? Isso é uma questão de maturação de mercado. Da mesma forma, nós estamos no mesmo número de usuários de cripto do que a internet em 1998. Então, com o aumento do uso das criptomoedas, isso vai ser como você envia uma mensagem, você vai enviar criptomoeda. Hoje você precisa de um pouco de conhecimento do mercado para entender como manusear, mas a adoção disso vai ser natural e eu acredito que em poucos anos, ainda mais com essa intensificação nesse momento, a aderência vai ser muito rápida e logo mais todas as pessoas vão começar a usar. Quando você vê um país como a Ucrânia, que 16% da população já utiliza criptomoeda, para isso aumentar para 20, 30, 50, é muito rápido. Veja a taxa de adoção do Pix que teve no Brasil, foi muito rápido para superar as TEDs.
Então, é uma tecnologia que eu enxergo sendo adotada muito rápida, em poucos anos vai ser uma coisa comum, assim como a gente manda uma mensagem por WhatsApp, você vai enviar criptomoeda para pagamentos. Tá certo, Eduardo. Quero agradecer imensamente sua participação aqui na BMC News. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Estamos sempre aqui. Será sempre um prazer recebê-lo para conversarmos mais sobre o assunto. Obrigada.